Ontem eu estive no terceiro evento do IBMEC Talks, um evento muito bacana na Barra da Tijuca, com o pessoal da Onda Empreendedora, o início do trabalho na Onda Empreendedora na Barra, que é uma espécie de ecossistema de empreendedorismo, o apoio de um pessoal muito legal que está agora alugando espaços ali na Barra, o pessoal da Meris, um escritório virtual com os preços bacanas, e também colocando a galera que não tem uma grana para montar o seu negócio poder alugar. Um pessoal legal ali, todo mundo nessa vibe, o pessoal falando do que está fazendo, todo mundo na briga. E é ali que eu me sinto em casa. E a gente então foi ali falar de uberização das mentes e das almas. Eu estou virando um pai de santo uberizador. Falamos um papo muito legal. Agradeço muito ao meu querido Guedes, que me convidou, que me colocou nesse roteiro. E a gente fechou esse ciclo. Espero que você goste do papo que aconteceu no dia 27 de outubro de 2016. Primeiro, meu cordial boa noite. Obrigado pela presença. Algumas pessoas ilustres, amigos, que não vejo há bastante tempo. E eu vou dar uma sentada primeiro, depois eu me animo e levanto. Então, o que nós vamos conversar? O meu objetivo aqui é um objetivo meio espiritual. Eu quero uberizar a mente e a alma de vocês. Eu virei um pai de santo uberizador. Eu trabalho hoje com... eu tenho uma empresa desde 1995, em que eu criei minha empresa de consultoria internet. Eu fui coordenador do primeiro provedor de acesso no Brasil, que foi o Alternex, que abriu para o público. Então eu venho brincando de internet desde 1995 e venho tentando ajudar os meus clientes, e sempre com duas perguntinhas muito simples e muito básicas. Número 1, do que se trata essa tal revolução digital? O que é essa revolução digital? Né? Para onde que ela está caminhando e como... E aí a segunda pergunta é, como é que as pessoas não ficam para trás com essa revolução digital? Então, os 3 livros que eu escrevi sobre este assunto... Os 3 livros que eu escrevi sobre este assunto, esse aqui é o primeiro, Conhecimento em Rede, lançado em 2006 pela editora Campos, com o professor Marcos Cavalcante. Nós fizemos uma análise. Todos os 3 livros, eles têm 2 partes. A primeira parte é o que está acontecendo, o que a gente sugere fazer. Então diagnóstico e tratamento. Diagnóstico, tratamento. 2013, diagnóstico, tratamento. 2016, administração, esse aqui é o Gestão 3.0, também editora Campos. E esse aqui já me independi das editoras e estou lançando por minha conta o livro Administração 3.0. Esse livro aqui é feito de forma diferente. Ele é líquido, ele vai sendo atualizado conforme eu vou evoluindo. Então, eu estou brincando com essa história há esse tempo todo, fiz mestrado, depois tive necessidade de fazer um doutorado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a mais difícil para a gente perceber o problema, é o seguinte: as pessoas, em relação à revolução digital, as pessoas não têm teorias sobre a revolução digital. As pessoas não têm teoria, as pessoas têm achismos. Uma coisa dessa dimensão, com tal impacto na sociedade, as pessoas têm opiniões sobre o que está acontecendo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Eu até brinco com os meus alunos que quando o cara chega e começar a falar sobre o futuro, nós vamos falar aqui sobre o futuro, etc. Tal, eu peço para os meus alunos levantar o dedo e falar: como você chegou a essas conclusões?
E aí, na hora que o cara vai apresentar a memória de cálculo, você pode analisar se o cara quer ser um guru, vidente, profeta, ou se ele é um pesquisador, estrategista. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma teoria sobre a revolução digital. Eu desenvolvi uma teoria brasileira, escorada lá na Escola Canadense de Comunicação, sobre o que está acontecendo. Aí você vai me perguntar, né, por que é uma teoria? Uma teoria, ela basicamente tem que apresentar causas. E ela tem que apresentar fenômenos recorrentes. Então as pessoas têm teorias sobre erupções de vulcão, teorias sobre inflação, teorias sobre recessão. Por quê? Ela analisa no tempo esses fenômenos e vai diagnosticando e vai vendo, olha, se houver uma guerra, a recessão tem essas características. Se houver uma situação de perda muito grande de uma safra, você tem tal coisa. As pessoas vão estudando e vão analisando. Cada coisa é diferente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A revolução que nós estamos vivendo, digital, lá no meu laboratório, que eu tenho lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, na minha casa, o nome que eu dou para essa revolução se chama revolução, esse é o diagnóstico, revolução cognitiva descentralizadora. Esse é o diagnóstico que eu tenho. Não é a primeira vez que nós somos abalroados na sociedade por uma revolução cognitiva. Não é a primeira vez. Nós já tivemos, ao longo da história, se a gente for pegar aí a história, lá há 70 mil anos, nós tivemos a chegada da oralidade. Antes de 70 mil anos, nós éramos pré-sapiens. Nós não tínhamos agricultura, nós éramos nômades, a gente caçava o que pintava, porque a gente não tinha uma estrutura societária que pudesse, baseada numa linguagem mais consistente, poder ter uma sociedade um pouco mais sofisticada. Então a gente ficava andando, caminhando, gesticulando. Tem até um filme que mostra essa passagem, chama Guerra do Fogo, que mostra, é um filme francês, que mostra essa época em que tinha uma tribo que não tinha dominado o fogo e tinha uma outra tribo que não tinha dominado. Mas ninguém falava. Não tinha oralidade. Então isso é há 70 mil anos. Olha que interessante. Quando a gente começa a falar, a gente vai para as aldeias, começa a criar as aldeias, a gente começa a caçar dentro de uma determinada região, a gente começa a domesticar os animais, começa a dominar a agricultura, porque a gente começa a sofisticar as linguagens. Isso há 70 mil anos. Tem um livro, se vocês quiserem ouvir essa historinha, um livro grosso, assim, chamado Uma Breve História do Homem, de um cara chamado Harari. Uma Breve História do Homem. Eu fiz 22 vídeos analisando esse livro, está no YouTube. Vou botar lá, Nepomuceno Harari, tem lá todos os vídeos que eu fiz comentando esse livro. Depois que a gente começa, olha só que coisa interessante, pessoal. Isso eu não falei nas outras palestras. Essa é a vantagem da gente ir fazendo palestras consecutivas, porque a gente vai ficando, sofisticando as palestras. Vocês estão pegando a palestra 3.0. Vocês estão pegando a palestra 3.0. Né? Primeiro teve a palestra internacional em Niterói, depois teve a no centro e agora na Barra. Então, olha só. Digamos que a gente tem aqui uma sociedade, preste atenção, que isso é muito importante para a gente entender a revolução digital. Suponhamos que a gente tem aqui uma galera que está morando aqui mais ou menos próxima. Então,
Os problemas que as pessoas têm, elas se entendem através da oralidade. Eu converso com você, converso com ele, papapá. Só que aí o que acontece? O ser humano é abusadinho. Começa a crescer e se espalhar, como qualquer espécie. Então eu começo a ocupar uma área maior e vou colocando gente nessa área maior. Vou aumentando a complexidade dos problemas. Então, o que acontece nesse momento? Essa linguagem que eu tenho aqui para usar para pouca gente, ela começa a não ser suficiente para eu poder fazer o relacionamento com as outras pessoas. E aí eu começo a demandar o surgimento de uma nova linguagem para resolver um problema de complexidade que eu não estava conseguindo resolver, porque eu estava bem aqui. Está todo mundo na aldeia, está tudo bem, etc. Tal. Mas aí um primo resolveu ir lá para a montanha, o outro resolveu não sei para onde, e espalhou. Foi assim que surgiu a escrita. A escrita surge, isso aí há 7.000 anos, mais ou menos. A escrita surge por quê? Porque a gente começou a se afastar e a gente precisava criar um modelo de comunicação para que a gente pudesse pegar essas pessoas todas que estavam isoladas e pudesse saber o que estava acontecendo nessa galera. E eu comecei a ter civilizações em que um determinado centro lá, o imperador, ele tinha que saber o que estava acontecendo e cobrar os impostos. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a pensar, pô, vamos colocar alguma coisa para fazer. Aí começaram os empreendedores, a onda empreendedora da época, é o seguinte, gente, precisamos criar uma tecnologia de linguagem que a gente possa dar um upgrade na brincadeira. E aí a gente foi para a escrita. E no momento que surge a escrita, eu dou um upgrade civilizacional. Eu começo a fazer coisas que eu não podia fazer antes. Eu posso começar a crescer demograficamente, coisa que eu não podia fazer antes. Eu começo a inventar uma série de coisas na sociedade que eu não podia fazer antes. Beleza. Então, a nossa revolução cognitiva vai passar da oralidade, do gesto para a oralidade. Da oralidade nós vamos para a escrita manuscrita, 7.000 anos. Depois tem umas brincadeiras no meio desse caminho aqui, por exemplo, o alfabeto grego na Grécia, que a galera lá cheirou o alfabeto grego, ficou doidona, inventou filosofia, república, porque cheirou o alfabeto grego. Tem um livro muito interessante sobre isso, o impacto do alfabeto grego na Grécia e no pensamento grego, que é um livro de um cara chamado Havelock, A Revolução da Escrita na Grécia, pessoal do Canadá. Depois tem a chegada da prensa em 1450. Aí começa a esquentar aqui pra gente. 1450. Porque a escrita, há 7.000 anos, era uma escrita 1.0 que só tinha acesso meia dúzia de pessoas. Ou seja, o imperador usava a escrita, mas a galera não usava. Até que chegou o Lutero e olhou lá para a parada e olhou e falou assim, meu irmãozinho, chegou para o Papa e falou assim, eu não estou concordando com a sua interpretação da Bíblia. Acho que todo mundo tem que ler a Bíblia, porque agora tem esse acesso aí. Vamos traduzir a Bíblia e vamos imprimir a Bíblia para todo mundo. O Papa quis jogar o cara na fogueira, não conseguiu, e a gente começou a massificar a escrita impressa, que é, na verdade, a palavra impressa. Depois nós tivemos, nessas revoluções cognitivas, as mídias de massa, e nós hoje temos o digital. Então, não pode chegar e dizer, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, que é a revolução digital, aí você fala assim, você sabe que essa revolução digital já aconteceu antes? Você já estudou o que aconteceu antes na sociedade para aprender com os nossos antepassados que já passaram por essa mesma situação? Não seria de bom tom olhar para a história para ver o que aconteceu no passado, para a gente poder entender o que vai provavelmente acontecer mais para frente? Não seria bom isso?
Ou será que a história não serve para nada, só para mimimi? E aí começa, e foi aí que a gente começa a dar um salto, e é por isso que vocês vão ver coisas nessa palestra que vocês nunca ouviram falar sobre a Revolução Digital, nunca ouviram falar, porque a gente começa a desenvolver um estudo e criar um campo de estudo novo, que não está por aí no mercado, que se chama antropologia cognitiva, que é o estudo das mídias, de mudanças de mídia ao longo da história. Muitas vezes nas minhas palestras, as pessoas falam, pô, eu não estou sentindo isso que você está falando. Eu falo, eu também não estou sentindo. Eu estou analisando comparativamente com o passado, vendo sempre para trás o que aconteceu e o que provavelmente vai acontecer. Então, a capacidade de fazer um prognóstico baseado no passado é uma consistência, na minha opinião, muito maior do que 99,99% dos estrategistas estão no mercado fazendo. Qual é o problema dos estrategistas? E o problema dos estrategistas é o seguinte: até esse momento, olha só que coisa interessante isso aqui. Tem um apagador aqui. Isso também não foi dito nas palestras nem 1.0, nem na 2.0, nem na internacional, nem na centro. Então, olha só que interessante. As organizações, quando fazem estratégia, elas trabalham na micro-história. Eu vou para Campos do Jordão, reúno com a galera, gente, o que vai acontecer no mercado no próximo ano? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, blá, 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 blá. Tal, vai para um congresso, conversa com meia dúzia de pessoas, ouve todo mundo, chega à conclusão, vamos fazer a estratégia. Aí dá uma atualizada no plano estratégico, vamos embora, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Tudo na micro-história. Aí vai a cooperativa de táxi para Campos do Jordão, discutir a melhor forma de atender no call center, melhorar o rádio, que o rádio está fazendo muito ruído, e faz uma discussão não sei do que, volta todo mundo de Campos do Jordão mais gordinho, né? Tranquilo. Aí quando chega na hora lá, segunda-feira, os caras falam, pô, você sabe que agora tem uns aplicativos aí? O que é aplicativo? Aí vem, de repente, uma onda de aplicativo que acaba praticamente com o valor das cooperativas. E eles foram lá para Campos do Jordão e ninguém falou que existia a possibilidade forte de chegar aos aplicativos. Aí quando todo mundo já está absorvendo os aplicativos, que eles falam, bom, a gente já entendeu como é que funciona, bababá, aí vem o Uber, que é a cereja do bolo para as cooperativas ficarem completamente estressadas. Porque eles estão olhando para a microhistória. Se você for ler lá o livro de 2013, nós estamos falando de Uber, praticamente. No livro de 2006, a gente está falando que as pessoas tinham que ter cuidado. Por que acontece? Galera, olha a dificuldade. O fenômeno que nós estamos vivendo é um fenômeno macro-histórico. Vai chegar para um cara de uma empresa e falar isso. O cara vai achar que você é um débil mental, você é um maluco. Só que ele não está entendendo que se ele não entrar por aqui nesse estudo da macro-história, ele não vai entender o que está acontecendo para fazer um projeto de 10, 20 anos. Eu costumo dizer, alguns dos meus clientes, pessoas que eu converso, no final do ano, as empresas dele, o cara conseguia separar um dinheiro e ia para a Europa. Aí o mundo foi sendo uberizado, aí ele começou a ir para Buenos Aires. Aí foi aumentando a uberização, aí ele foi para Iguaba Grande. Aí quando aumentou mais a uberização, ele foi para Iguaba Pequena. E ele agora está perguntando onde é que fica micro Iguaba. Eu falei, não tem micro Iguaba. Agora você vai ficar em casa, vai passar o final de ano em casa, comendo frango, não dá nem para comer chesta.
Porque há uma perda de valor nítida no mercado. Há uma perda de valor nítida no mercado, porque a gente está vivendo, e aí eu estou falando para você, nós estamos vivendo ciclos macro-históricos e a gente não consegue entender o que está acontecendo na sociedade se a gente trabalhar com o modelo tradicional da estratégia. Aí você vai dizer, né, pô, então os estrategistas estão equivocados? Não, eles não estão equivocados. Só que eles estão trabalhando, né? Eles estão trabalhando com uma chave de fenda e está se pedindo para trabalhar com furadeira. A ferramenta está equivocada. O que nós estamos vivendo hoje é uma revolução cognitiva que fecha um ciclo. E aí a gente vai entrar nesse debate. A gente está fechando um ciclo. Depois de muito estudar, vocês não vão ficar assustados, mas eu vou falar. Nós estamos fechando um ciclo de 70 mil anos. Quando a gente começou a falar, tivemos aqui vários ciclos, mas a gente tem um ciclo maior que está fechando agora. Vou explicar isso para vocês. Então a gente teve aqui momentos parecidos com esse, que a gente tem que estudar, que são similares. Aí vocês vão me dizer, pô, a história não se repete. Eu acho que a história não se repete, mas fenômenos se repetem. E as teorias estudam fenômenos. Erupções se repetem. Tsunami se repete. Epidemias se repetem. Recessão se repete. De maneiras diferentes em cada momento, por causa de cada situação. Então nós vivemos um fenômeno que está se repetindo e que a gente tem que entender esse fenômeno no ponto de vista macrohistórico. Senão a gente não consegue entender a largueza das mudanças que vão acontecer. Nós somos a primeira geração do início de uma nova etapa da civilização. Nós estamos entrando aqui, na minha avaliação, na civilização 3.0. É a primeira geração que está vivendo isso. Outro dia o cara me ligou aí de uma revista e falou assim, Nepal, agora que a internet já está consolidada, eu falei, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. São 90 minutos, começou agora o jogo, nós temos 3 minutos no primeiro tempo. Você não entendeu o que está acontecendo. A gente não começou as mudanças ainda. A gente só está, tipo assim, o bebê só está sacudindo na barriguinha da mãe. Ele não começou nem a dar as contrações ainda. Então, o que acontece? A minha pegada, que eu vou apresentar para vocês, então, não é um achismo sobre o que está acontecendo. Aí vocês vão falar assim, pô, então o que você vai contar para a gente é a verdade sobre a internet? Não, é a minha opinião sobre o assunto. A minha percepção. E a minha percepção está embasada, eu estou estudando isso há 20 anos, está embasada nos malucos que estudaram isso há não sei quantos anos, que é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, e que tem uma proposta, uma teoria, mas é uma teoria, uma hipótese. Que eu já no livro Amarelo, que aquela entidade que escreveu o livro Amarelo já desencanou. O livro Azul ainda é um livro que eu posso dizer, está vendendo ainda está razoavelmente atualizado. E o livro desse ano, eu fui dando alguns passos, e eu vou falar um pouco desses passos. Então, o que a gente tem aí, pessoal? Temos a teoria para explicar por que a gente está vivendo essas mudanças, por que uma revolução cognitiva se faz necessária, qual é a causa disso? Eu tenho a teoria da Prado Júnior. Você conhece a Prado Júnior? Primeira rua, quando entra em Copacabana à esquerda. Vocês conhecem a Prado Júnior? Prado Júnior é conhecida por uma rua que tem muito kitnet. Todo mundo sabe o que é kitnet, que aqui na Barra não tem kitnet, mas kitnet, todo mundo sabe o que é kitnet, né? Na Barra ainda não tem kitnet, eu já tenho kitnet na Barra. Pouco, né? É um apartamento, não é kitnet, cara. É loft ou estúdio. O cara não sabe vender, tá vendo? O cara não sabe vender, não é um kitnet, é um loft. Que os artistas gostam naquele espaço, né? Não é um kitnet. Então,
Cidadão na Praia do Júnior, sexta-feira, ele é servidor público, até tem dinheiro, né, não é empreendedor, para passar o fim de semana. Tá certo? Para passar o fim de semana. E eu falava para meus alunos que ele ficava deitado no sofá com aquela revista de programa, balançando um Raider. Mas meus alunos me criticaram dizendo que Raider é muito 1.0. Então agora ele está balançando uma Havaiana, que é mais... Então ele está lá no sofá, sexta-feira à noite, né? Tem alguém aqui de Niterói? Não, só tem alguém de Niterói, né? Aí, na sexta-feira à noite, bate a campainha. Aí ele vai dar uma olhada assim, não dá nem para fingir que não está em casa, que dá aquela sombra no olho mágico. São 6 parentes chegando de Niterói para passar o fim de semana em Copacabana. Então, a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: quais são os problemas que nós temos que administrar nesse kitnet, neste fim de semana, com o nosso amigo e mais 6 parentes? Quais são os problemas que a gente vai ter que administrar? Por favor. Espaço. Alimentação. Banheiro. O que mais? Conflito, boa. O que mais? Acho que lazer, sair. Lazer, né? Mobilidade. Mobilidade. Privacidade. Sujeira. Limpeza e sujeira. Beleza. Então, a questão que a gente está colocando é o seguinte: se nós tivermos, num fim de semana, 7 pessoas nesse apartamento, provavelmente, ou certamente, esses problemas vão ter que ser administrados, sim ou não? Faz sentido isso? Beleza. Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Quem chuta? Mais ou menos. 1800. Chutem aí, só para eu sentir a... 1 bilhão. Acertou. 1 bilhão. 1 bi. Quantos nós somos hoje? 7. Então, presta atenção. O kitnet azul, redondo, tinha 1 bilhão de pessoas. Chegaram 6 parentes. Nós temos 7 hoje. Vê se os problemas que a gente tem que administrar hoje não são esses que a gente está tendo aqui. Qual foi a descoberta analisando esse salto demográfico? Para vocês terem uma noção, a curva demográfica é a seguinte: nós temos aqui, a partir do ano 1000 está assim, faz assim, 1400 sobe um pouquinho e tal. A partir de 1800, a curva faz isso aqui. Essa é a curva. Vocês forem lá no Wikipedia, vocês vão ver isso. Ela dá um salto a partir de 1800, quando a gente consolida o livre mercado e a república. A gente consegue fazer as revoluções da medicina científica, as revoluções industriais e tal, e a gente consegue chegar na casa dos 7 bi. Então, o que acontece aí que a gente tem que mudar, dar uma mudança de chave na cabeça da gente, que a gente não percebe disso. E essa é uma coisa fundamental para entender a revolução que a gente está passando. O ser humano é a única espécie, olha só, para a gente entender a revolução que está acontecendo. O ser humano é a única espécie mamífera social que pode crescer demograficamente. As outras espécies, elas não podem crescer dessa maneira. Aí você vai falar, mas se matar todos os seres humanos, a gente pode ter 7 bilhões de zebras? Se você espalhar todas as zebras por pequenos grupos, elas podem somar 7 bilhões. Mas elas não vão formar um grupo de zebras. Nós não vamos ter 7 bilhões de lobos.
e numa matilha. Nós não vamos ter 7 bilhões de elefantes numa matilha. Essa é uma característica que não está no nosso radar. O ser humano, ele tem um problema que ele tem que administrar, que se chama complexidade demográfica progressiva. Vou repetir. O ser humano, ele vive sob a égide da complexidade demográfica progressiva. Então, o que acontece quando a gente vai analisar a história, para a gente entender por que a gente está fazendo essas mudanças, quando a gente vai analisar a história, a gente vai ver o seguinte, que as revoluções cognitivas, as mudanças de mídia na história, elas vêm para ajudar a gente a administrar uma complexidade maior. Nós somos obrigados a fazer essas revoluções. Essas revoluções vêm para a sociedade para a gente poder administrar melhor o número novo de pessoas. Se nós não fizermos essas mudanças, nós não conseguiremos resolver determinados problemas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que é meio chocante, mas eu vou falar. Quando a gente aumenta a população, as linguagens começam a ficar obsoletas, o modelo de administração que a gente tem começa a ficar obsoleto, a cultura começa a ficar obsoleta, a civilização começa a ficar obsoleta. Porque a gente constrói uma civilização, uma estrutura para um determinado número de pessoas, é como se a gente fosse fazer um churrasco para 30 e chegam 210. Tu vai chegar, meu irmão, não tem carne para todo mundo, a churrasqueira não dá, tá pequenininha, é um churrasqueiro só, não dá para botar 210 pessoas aqui. O que o cara vai fazer? Vamos fazer uma reforma na churrasqueira, mas tudo bem. Tá dando para entender? A lógica do negócio? Então, o problema que a gente não consegue ver, para a gente entender o que está acontecendo, é que a gente não percebia que nós somos uma espécie que faz isso. Por que as outras espécies não podem fazer o que a gente faz? Olha só que coisa interessante. As outras espécies, elas têm um modelo de comunicação e o modelo de administração embutido na genética. Elas não conseguem mudar. E o ser humano, ele tem um modelo de comunicação e de administração ele é tecnocultural. E eu posso mudar. E no momento que eu posso mudar, o que eu faço? Aos poucos eu vou mudando para ir abrigando as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive 3 anos trabalhando na prefeitura e esse livro Administração 3.0 é o resultado desse trabalho na prefeitura. Um exemplo claro da obsolescência do nosso modelo. Para a gente falar do Uber. E entender o Uber. O Uber não é um novo modelo de negócio. O Uber é um novo modelo de administração. O Uber já está usando a nova linguagem para fazer uma nova forma de administrar a sociedade. O Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus. Quantos fiscais? Chutem. 100 menos. 40. Então nós temos 10 mil ônibus e 40 fiscais. Aí o que acontece? Olha a situação do que acontece. Os passageiros da Ilha do Governador reclamam de um motorista que ele é muito nervoso na direção. Reclamam para um telefone que está lá no ônibus, que alguém atende, que não acontece absolutamente nada, que todo mundo sabe que não acontece nada. Ele telefona para usar o discurso oral. É uma reclamação oral. Vou mostrar a obsolescência da linguagem. Já olhando com a macro-história. Então ele vai usar a oralidade, ou vai mandar o e-mail. Um gestor vai dizer, ai, que chato esse ônibus, né? Vamos tomar uma providência, manda um e-mail, vamos ver como é que vai ficar. Cria o protocolo e o cara continua dirigindo do mesmo jeito.
Esse motorista nervoso, descendo o viaduto, briga com o passageiro. Na briga, o ônibus perde a direção e cai, como caiu na ilha, é fato, é verdade, morreram 10 pessoas. O motorista já tinha reclamação que ele era um cara nervoso. Aí o fiscal vai dizer, mas são só 40. Aí o prefeito novo que assume diz assim, não, vamos resolver esse problema, vamos colocar 400 fiscais. Vai resolver o problema? Então, o que acontece? Não há solução. Aí vocês vão perguntar, por que não há solução? Porque o modelo de administração, o modelo de linguagem, a estrutura que nós tivemos, que nós montamos, que tem, as pessoas ligam para alguém, reclamam, aquela pessoa ouve a reclamação e vai tomar providência. Isso funcionava numa cidadezinha do interior com meia dúzia de motoristas. Não funciona no Rio de Janeiro, que cresceu, só o Rio de Janeiro, em 1900 nós éramos 800 mil pessoas, hoje nós somos 6,4. O Rio de Janeiro cresceu em 100 anos 8 vezes. O Brasil cresceu. De 1900 para cá, nós éramos 30 milhões, nós somos hoje praticamente 210. Nós crescemos 7 vezes. E todo mundo sabe que nós fizemos planejamentos maravilhosos para educação, saúde, saneamento. Está tudo aí uma maravilha. Mesmo que nós tivéssemos gestores suecos, nós teríamos uma situação difícil para lidar. É um crescimento muito rápido num país que nem o nosso. E todos esses países do terceiro mundo, mais ou menos, estão nessa vibe. Mesmo os países desenvolvidos cresceram 2, 3 vezes. Então, galera, o que acontece? Acontece, mostrando esse exemplo do ônibus, o que aconteceu na sociedade? Qual é a crise que a gente está vivendo? Nós aumentamos demais a população e não conseguimos ainda dar um upgrade nas tecnologias de comunicação e informação que vão permitir a gente dar um upgrade administrativo para poder lidar com esse tamanho da população de forma mais confortável, com mais qualidade. Então, nós temos 3 linguagens, para a gente entrar na discussão do Uber, nós temos 3 linguagens. Nós tivemos a primeira linguagem, que foi a gestual, a segunda linguagem, que foi a palavra, dividida em palavra oral, escrita manuscrita, escrita impressa, e nós hoje criamos a linguagem dos cliques. Na palestra de ontem, uma das pessoas me perguntou, mas eu posso dizer que os cliques é uma linguagem, uma coisa tão bobinha, se a linguagem permite que eu comece a tomar decisões a partir dela, ela é uma linguagem que me permite resolver determinados problemas. Eu tenho que ver ela do ponto de vista da função dela, não se ela é simples ou não. Então, como é que o Uber resolve esse problema que a gente está falando dos 400, dos 40 fiscais e dos 10 mil ônibus? O que faz os Ubers? Não é o Uber. Os Ubers. Airbnb, Mercado Livre, Google, Facebook, YouTube. Os Ubers. Ele pega um gerente, pega uma faca afiada lá do Fábio, picota o gerente em vários pedacinhos. Pega o gerente e joga no reservatório de água. E as pessoas começam a beber água gerencial com gás. E as pessoas começam a virar gerentes. Quando eu pego um aplicativo no Uber, e eu estou atrás do motorista, metendo estrelinha nele, aquele motorista, vai acontecer uma coisa com ele que já não acontece com os motoristas de táxi no Rio de Janeiro há mais de 50 anos. Sabe o que é? Ele está com medo do consumidor. Olha a recuperação do controle da sociedade.
ele começa a ter medo do consumidor. Porque o motorista do Uber, se ele não fizer 4.7, vazou da plataforma. Então, no momento que eu introduzo o modelo dos cliques e das estrelinhas do Uber, eu recontrolo os motoristas de táxi. Eu resolvo o problema da equação do paradoxo que a gente tinha na prefeitura. Como é que eu resolvo esse problema desse paradoxo? Eu tenho, digamos nos táxis, 30 mil motoristas de táxi para 50 fiscais. Quando eu coloco e uberizo os táxis, ou uberizo o transporte de mobilidade de corridas, o que eu estou fazendo? Eu não tenho mais 40 fiscais, eu tenho 1 milhão de fiscais. De graça. E cada motorista tem que prestar conta para o seu gerente que está sentado atrás dele. Está dando para entender qual é o upgrade que a gente está dando? Qual é o modelo de administração que a gente está começando a criar? Por que a gente está botando o Uber para funcionar? E por que todo mundo adora? Porque as pessoas começam a recontrolar o fornecedor. Aí, a partir daí, eu começo a poder comprar a bateria de um cidadão no Piauí, sabendo que ele vai me entregar a bateria, porque ele está com medo de dar das minhas estrelinhas. Eu posso ir para Marrocos, alugar um apartamento em Marrocos, sem ter medo de ser esfaqueado em Marrocos. Porque eu tenho a avaliação das pessoas que foram para aquele apartamento em Marrocos pelo Airbnb. E aí eu começo a me sentir confortável para alugar furadeira, alugar meu carro, alugar um quarto na minha casa. Por quê? Porque eu tenho as referências das pessoas que estão chegando, não através das linguagens anteriores. Ninguém me falou nada, ninguém me telefonou para falar desse cara, nenhum dos meus amigos conhece esse cara, mas os cliques me ajudam a tomar a decisão. Está dando para entender como é que a linguagem vem resolver o nosso problema? Então, o que está acontecendo? A uberização, ela vem solucionar uma crise demográfica. Ela vem trazer para a gente que nós, ao crescer demograficamente, nós tornamos a nossa sociedade obsoleta. Se eu estou começando a dar estrelinha para motorista de Uber e está funcionando, se eu começo a dar estrelinha para vendedor do Mercado Livre está funcionando, a galera vai começar a se perguntar logo, a mais foi o seguinte, por que eu não dou estrelinha para político também? Por que eu não dou estrelinha para médico? Por que eu não dou estrelinha para juiz? Por que eu não dou estrelinha para professores? E aí todo mundo vai querer estrelar todo mundo. A uberização vai todo mundo, porque ainda está encapsulada. Todo mundo fala, não, é que é o Uber, é o radical. Meu irmão, quando a galera perceber que isso aí não é o Uber, é uma cultura, e que essa cultura pode ser usada para qualquer coisa na sociedade, todo mundo vai virar uberizador. Por isso que eu estou uberizando a mente de vocês. E a alma. Porque o que a gente vai ter que fazer agora? Nós temos que virar uberizadores. Eu passo na minha sala de aula, e quem preencheu... O pessoal que chegou depois, aí tem aqui uma lista, vai ter um sorteio do livro, passa ali o pessoal que chegou. Eu passo em sala de aula um filme que chama Lutero, que é a passagem da chegada da mídia manuscrita para a mídia, a palavra manuscrita para a palavra impressa. Tem uma cena nesse filme, que eu fiz uma análise do filme, botei no YouTube. Quando Lutero vai para frente de um cardeal e o cara fala para ele, meu filho, você está falando coisas que você não pode falar, você está querendo interpretar o que o Papa já decidiu. E aí Lutero fala assim, mas eu quero que todo mundo leia a Bíblia, interprete a Bíblia. O que ele está falando? Ele está trazendo a palavra impressa. Ele está dizendo assim, eu quero que as pessoas usem a palavra impressa. O Lutero era um uberizador. O que ele estava fazendo? Ele estava querendo introduzir a nova possibilidade que existia, que era, naquele momento, o uso da palavra impressa. Quando essa garotada foi, em 2013, para as ruas, e aí as pessoas começaram a dizer que esse pessoal, o pessoal está indo para a rua
E eu, antes de 2013, disse, vai acontecer uma Revolução Francesa no Brasil, porque isso foi o que aconteceu lá, depois da Idade Média, foi o que aconteceu. Logo depois que o Lutero fez aquele movimento lá, nego saiu quebrando igreja, quebrando santo, jogando os padres lá, eles queriam mudar completamente o modelo da igreja. Queriam ter outras igrejas, os padres teriam que casar, fizeram um refresh, digamos assim, por causa da mídia. Então a mídia vai começar a provocar, essa mudança de mídia vai começar a provocar esse tipo de surtos. E os primeiros surtos são muito emocionais, involuntários. Não tem uma proposta, um projeto. Então, quando essa garotada foi em 2013 para as ruas, e as pessoas falaram, eles não têm proposta, eles não têm projeto. Aquela manifestação era uma manifestação de forma e não de conteúdo. Aquela garotada que já mudou o cérebro dela, o McLuhan é o pai da escola canadense, ele diz o seguinte, ele tinha uma frase assim que ele falava que era meio maluca assim, o meio é a mensagem. Ninguém entendia nada do que ele estava falando. O meio é a mensagem. Mas o que é o meio e a mensagem? Ele dizia, se você estiver assistindo a televisão está mudando a sua cabeça, independente do canal que você está assistindo. Porque existe alguma coisa no cérebro, ele não falou o que era, que eu chamo hoje de plástica cerebral, que a plástica cerebral se ajusta conforme a mídia. Então essa garotada já uberizou o cérebro dela. Quando eles foram em 2013 para as ruas, isso é uma coisa muito importante para a gente entender o futuro, porque é a geração nova que está chegando, eles foram para as ruas defender a uberização. Queremos uma manifestação que cada um traz o seu cartaz, não queremos sindicato, não queremos partido, não queremos político, não queremos carro de som, não queremos palavra de ordem. Se emendar, não queremos professor também, não queremos jornalista, não queremos nada. A gente quer uma outra coisa. A gente não sabe o que a gente quer. Só que a gente tem certeza que não é isso que está aí. Isso já é uma cabeça uberizada. Eles já uberizaram. Não tem volta. A revolução cognitiva é uma coisa muito doida, mas o que acontece? A primeira coisa que muda é o cérebro. Involuntário, o cérebro não pergunta para você, olha, eu estou aqui usando o computador, posso mudar aqui? Não, o cérebro já muda. E a garotada já começa a mudar o perfil. Isso não acontece no passado, porque a gente não tem essas mudanças de mídia. Aí as pessoas não entendem em 2013. 2013, as pessoas foram para a rua, mas cadê a Dilma, né? A doida, né? Cadê o líder? E a garotada não entendia, não conseguia entender o que ela está falando. O que ela está falando? Cadê o líder? O que ela está falando? O que é líder? Porque o líder vai ser o seguinte, se o cara tiver um cartaz bacana, vai bombar, vai não sei o que, aí ele é o líder durante 3 dias. Daqui a pouco o outro fez um vídeo, ele é o líder durante 3 dias, para uma galera. Então, mudou o negócio. Mudou o negócio. E aí, para fechar, para a gente fazer umas perguntas, aí, para poder falar dessa mudança aqui de 70 mil anos, então a gente vai ver o seguinte, por que essa revolução cognitiva, ela fecha um ciclo de 70 mil anos? Aqui tem 70 mil anos, e aqui nós estamos trabalhando com a palavra, e a palavra que é ruído, palavra é ruído, é som. Seja oral, seja escrita, é som. Quando você lê, você reproduz o ruído na sua cabeça, é som. Quando a gente tem uma estrutura de animais, que nem a gente estava trabalhando com isso, e a gente usa a palavra como referência de comunicação, e a gente estava na nossa fase mamífera, e é por causa disso que a gente começou a ter problema, nós precisávamos de um líder alfa, que nem os mamíferos precisam. Por quê? Porque você precisa, quando você usa a palavra, o ruído, você precisa de um líder alfa para interpretar o ruído. E aí tomar a decisão. Você precisa de um líder alfa que receba os ruídos e tome a decisão. Eu preciso de um gerente que receba reclamações
por escrito ou oral, ou gestual também, que tem vezes que você usa os gestos com o gerente, né? E o gerente tem que interpretar. O gerente tem que interpretar aquilo. Então eu sou dependente de um gerente. Isso é gestão. A gestão é filha da palavra, a gestão nos coloca como uma espécie mamífera e a gestão obriga ter o liderar. Eu fui fazer uma palestra na Gartner no ano passado e dei uma entrevista na Época Negócio, que foi escolhida top 15 da Época Negócio do ano passado, porque foi uma polêmica danada, que o título da matéria é o seguinte: vamos acabar com os gerentes. Tive que comprar um óculos escuro e um boné. Aí eu saía lá, que esse tal Nepomuceno, cara, não sei, não conheço não, cara. Aí o pessoal começou a me atacar, bater feio, dizendo que não pode acabar com o gerente. Eu falei, olha, eu não estou dizendo que nós vamos acabar com os gerentes num ambiente que a gente tem hoje nas organizações. É impossível acabar com os gerentes. Só que as pessoas não entendem que essa organização, a estrutura de linguagem que nós temos, a estrutura de administração que nós temos é histórica. E ela vai sendo pressionada conforme a complexidade vai aumentando. Então, a partir da chegada dessas novas organizações, que eu estou chamando de Uber, porque o Uber foi um marco em função da resistência, e aí apareceu então como o grande marco da nova etapa, mas já tem muitas outras coisas que acontecem em paralelo. Nós aqui nesse momento começamos a adotar, sair da gestão e nós vamos para a curadoria. Eu deixo a palavra e venho aqui para os cliques. E olha só que coisa muito doida, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito doida. Mais uma, né? Nós vamos deixando de basear nosso modelo de administração no liderar e nos mamíferos, e nós estamos começando pela primeira vez a adotar o modelo de comunicação dos insetos. E os insetos não têm líder alfa. Aí vocês vão falar, e a rainha do formigueiro? A rainha do formigueiro é que nem a Dilma, não faz nada. Fica ali, só faltando o ovo. Ela não faz nada. Então, o que acontece? Depois, como é que funciona a brincadeira dos insetos? Eu vou botar aqui na frente para o pessoal que está assistindo lá no Facebook assistir. Aqui tem um caminho. Então, primeira coisa, as formigas têm complexidade, topo de linha de complexidade. As formigas, elas têm um número de gente, de membros, tremendamente maior do que os lobos, tremendamente maior do que os elefantes, e nós chegamos à situação de formiga. Aí vocês vão dizer, não, Nepo, eu não quero essa coisa de formiga porque eu não quero virar formiga. Não, eu falei, nós já somos formigas. O meu diagnóstico, nós somos formigas administradas por tamanduás. Eu estou lá no metrô em São Paulo, parado, num engarrafamento de gente, em pé. Aí eu perguntei pro cara, meu irmão, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é engarrafamento de gente. Eu não conhecia, mas tem. E você se sentir numa situação que é o seguinte, não tem para onde andar. Não tem para frente, não vai para trás, não vai para o lado, não tem aquela assim, então vou sair desse engarrafamento de gente. Não, você está lá dentro. E você tem que esperar que o engarrafamento se dissipe. Eu falei, mais ou menos quanto tempo demora esse engarrafamento de gente? Aí ele falou, vai passar. Eu fiquei ali esperando, estranhando. Eu era uma formiga administrada por tamanduá, porque certamente alguma coisa poderia ser feita para eu não ficar ali parado naquele engarrafamento. Então, o que aconteceu? Nós hoje temos a complexidade demográfica das formigas e temos o modelo de administração dos tamanduás. Então, como é que funciona as formigas? A formiga está aqui, o caminho
Está aqui o caminho. E lá vem a formiga. Aqui são dois caminhos. Aqui tem, vou pegar aqui uma cadeira e essa cadeira aqui. Aqui tem, nesse caminho tem comida. Nesse caminho não tem comida. Então como é que as formigas se administram sem líder alfa? Que aí a pessoa vai dizer, não dá para viver sem líder alfa. Não, vamos olhar para as formigas como é que elas funcionam. Para vocês verem que a gente já é formiga, não sabe. Está usando o modelo. Opa, tudo bem? Opa. Então, o que acontece? A formiga vem aqui, esse caminho aqui tem comida. Esse aqui não tem. Quando ela entra aqui e tem comida, ela primeiro deixa um rastro com a bundinha dela, tracejado, dizendo para as outras, olha, eu fui ver se tem comida nesse caminho. Ela não curtiu o caminho. Ela deu um meio like. Mas ela já deixou aqui com a bundinha dela, ela deu uma clicada aqui no início do caminho. Quando ela chegou lá no final, viu que tem comida, ela vem com a bundinha dela curtindo o caminho o tempo todo. Ela vem deixando a curtição dela. No momento que as outras formigas estão vindo, o que elas fazem? Elas não têm ruído. Elas não escutam ninguém. Elas vão sentindo pelo cheiro que aqui tem comida, elas não precisam telefonar, ligar para o gerente, call center, não tem nada disso. O que elas vão fazer? Elas vão entrando aqui, vão lá na comida e vão saindo. Quando vem a última que acabou a comida, ela vem discutindo o caminho. É o modelo administrativo que elas construíram para essa complexidade toda. Não tem gerente. O que é o Waze? O Waze é um formigueiro. Compara o Waze com o Genilson Araújo. O Genilson Araújo, que era aquele cara do helicóptero, que ficava no negócio, é tamanduá. É o tamanduá. Passava na ponte, né? A ponte está um espetáculo. Quando ele cruzava com o helicóptero, furava o pneu de um caminhão, a ponte estava um horror. Aí o cara acabou de falar que estava boa, porque era um tamanduá tentando resolver um problema de um formigueiro inteiro. O que a gente fez? Cada formiguinha deixa o rastro e as outras formiguinhas vão aprendendo com o rastro dos outros. Todo o modelo de administração da sociedade vai caminhar para essa direção. Ah, Nepo, e hidrelétrica? Se não puder uberizar, não teremos hidrelétrica. Tem até o companheiro aqui que vende energia solar, não é? O companheiro que vende energia solar. Vão vender energia. Rede descentralizada, não vai ter hidrelétrica. O que não puder uberizar, as pessoas vão dizer, eu não quero mais. Se eu não der estrelinha, eu não estou fora. Vai para um restaurante, tem estrelinha no garçom? Estou dentro. Não tem estrelinha para o garçom? Estou fora. Quer estrelinha no garçom, quer estrelinha na comida, quer estrelinha no garfo, no copo, tudo. No banheiro, no mictório, tudo vai ter estrelinha. Aí tem uma coisa que é importante a gente perceber, que aí o Índio da Costa falou que ia uberizar a cidade. E eu fiz um vídeo sobre a uberização do Índio da Costa. O que ele propôs foi uma uberização com gelo. E eu quero mostrar para vocês que isso tem um impacto profundo na relação trabalhista. O que acontece quando você vai implantar esse modelo de estrelinha de uberização? Se eu estou dentro de um ônibus e der estrelinha para o motorista, esse motorista tem que ganhar uma cacetada, tem que levar um cascudo de alguma forma. Se ele levar um cascudo direto, e aí eu preciso de uma inteligência artificial para pegar aqueles dados todos, fazer um algoritmo, tirar as coisas que são os números que provavelmente não são válidos, porque o cara tem 10, 10, 10, vem um maluco dá 0, você descarta. Você vai melhorando o algoritmo, né? Tem um cara que está 0, 0, 0, leva a 10, você também descarta. Você vai meio que... O cara tem que sofrer algum tipo de represália para ele ter medo do gerente que está lá atrás. Se ele perceber que essa história de estrelinha é caixinha de sugestões, como faz o EasyTax, que a Suzy manda um e-mail para mim. Vamos tomar providência. Que vão tomar providência, Suzy?
Eu quero ser o gerente, eu quero tomar a providência. Eu, quando der a estrelinha, o cara não pode continuar na plataforma. Porque minha filha vai pegar esse táxi amanhã, minha prima vai pegar o meu táxi amanhã, ou uma pessoa que eu não conheço. E ele, quando pegar um táxi ruim, vai me avisar também. É uma parceria que todo mundo está fazendo. E todo mundo tem que acreditar na uberização. E uberização é, o gerente é o consumidor. Se não for isso, não é uberização. Entendeu o que eu estou falando? É semi-uberização, porque aí o cara quer continuar no controle. Não, deixa que eu tomo conta. Não, meu irmão, você não tem que tomar conta. O consumidor decide, vai para uma inteligência artificial que toma a decisão. E aí é rápido, móvel, e aí a gente tem um problema cultural sério, que é que a gente vai matar a carteira assinada. O modelo, da mesma maneira que a gente, quando introduziu, na Idade Média, o fim da escravidão, hoje nós vamos estabelecer, na minha avaliação, nós estamos no início do fim da carteira assinada. Não vai fazer sentido a carteira assinada. Você me permite, vai matar os títulos também. Matar quem? Os títulos. Mestrado, doutorado, Não. PhD. Vai valer quem sabe fazer. Doutor Guedes, eu gostaria do seu comentário. Você já assistiu 3 palestras. Eu estou preocupado com você. Não, eu estou preocupado com você porque você está muito uberizado demais. Você já está intoxicado de uberização. Está entendendo? Mas eu quero que você agora, depois desses 3 dias de intenso processo de uberização da sua mente, da sua alma, você fizesse um comentário aqui pra gente. Como é que você vê isso tudo? Você que é o gênio da transmídia. Fala. Eu virei discípulo, né? Nepomuceno é meu pastor e não me falará. Aí, gostei. Já está falando a minha linguagem. Está sentindo que está uberizado, né? Já está uberizado. Depois a gente vai passar para as perguntas? Depois a gente passa para as perguntas. Dá uma avaliação geral. Olha aí, você chegou, caiu a transmissão. O que é isso aqui? Voltou. Vai lá. Deixa eu pegar uma água. Olha só. Hã? Posso dar uma aqui, não posso? Pode. A gente tem a filosofia, né? Mas a gente... Eu acho que tem uma coisa que a gente pode também juntar aí com esse papo todo do Nepô. Cadê a caneta, Nepô? Tá aqui. Uberizar a caneta, né, amigo? Mas papo de uberização, não acredito muito nisso. Tem muito a ver com tudo isso que o Nepô está falando. O Nepô falou muito sobre plástica cerebral, né? Falou plástica cerebral, da comunicação do meio. Eu pessoalmente, eu gosto muito de uma palavra chamada mindset. Mindset. Já ouviram falar esse termo? Mindset. É como a pessoa pensa. Como ela se porta a partir do pensamento dela. É uma das coisas até que eu coloco muito, sobretudo na área de empreendedorismo, né? E empreendedorismo é um mindset. Você pode ser empregado, você pode ser um funcionário de carteira assinada e ter um mindset empreendedor. Como você também pode ter o contrário, você achar que você é um puta empreendedor, que você está abrindo uma startup e você tem um mindset de empregado. E aí você quebra. Né? Então, esse mindset, em termos de gerações, se a gente pensar gerações aqui, vamos começar aqui em 1900, rapidinho. Até 1945, né, existia uma geração chamada veteranos. Vamos chamar isso, são terminologias. Tem aquela galera que nasceu entre 1990 e 45, 45 acabou a guerra, né? Por isso que eles eram chamados veteranos, eles tinham um mindset deles ali. Nessa brincadeira aqui, Segunda Guerra Mundial, morreram tipo 50 milhões de pessoas. Né? Aí o que aconteceu? A Terra, para se ajeitar, ela falou assim, opa, vamos ter que repovoar. Né? E aí teve um fenômeno chamado Baby Boom. Baby Boom. Nasceu criança. Saudade. Hã? Saudade, chegaram cheio de saudade da gente. Chegaram, né? Tava, então, aqui, essa geração, ela foi chamada de Baby Boomers.
Tá certo? E essa geração, ela foi mais ou menos até, vou já separar aqui, 1980, vamos botar 2000 aqui, vou botar 2010 e a gente chega aqui em 2016, tá? Então, teve uma geração aqui que veio mais ou menos de 1970, 1980, depois desses baby boomers, que é a geração X. Depois de 80 a 2000 a geração Y, depois de 2000 a 2010 a geração Z, e agora estão dizendo que essa geração é a geração alfa. Porque não se sabe que porra é, acabou o alfabeto. Não sabe que porra é alfa, né? Acabou no meu alfabeto, né? A próxima é a beta, né? Então, o que é o grande barato que a gente vê aqui? Essa galera quando voltou aqui, baby boomers, né? Elas nasceram no pós-guerra, elas tinham um mindset muito, drogas, rock and roll, sexo, vambora, porque tinha que ser isso mesmo. Tá todo mundo feliz porque acabou um momento trágico da história. Então, era um momento, né, de tudo acontecer, etc. E foi aquele momento do paz, amor, hipster, blá 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 blá. Hipster não, dos hippies. E o mindset ali era um mindset pós-guerra de que, cara, o objetivo é eu fazer uma família. Eu fazer uma família, sobreviver, né? Que os veteranos às vezes sobreviver, me manter, ter um equilíbrio, ter um processo muito cômodo, ajustado. Então é o cara que entrava numa empresa e ficava até o resto da vida. Ele não precisa nem crescer. Ele não precisava nem crescer na empresa, porque ele entrava, recebia o salário dele, juntava com a mulher, tinha 3 filhos. Pronto, era isso, a vida era essa e eles estavam felizes com isso. Não tem nada de errado nisso. Legal? E aí veio a geração X. A geração X, ela pegou isso aí, mas ela já entrou meio com sangue no olho. Ela falou assim, é legal isso, mas eu quero ser rico, eu quero mais do que isso, eu quero crescer, eu quero galgar espaços, eu quero subir na vida, eu não quero que o meu pai, aposentado de 30 anos no Banco do Brasil, não quero, eu quero crescer. A geração X, ela ficou com muito sangue nos olhos, né? Então, vou crescer a qualquer custo, eu quero ganhar dinheiro e vamos àquela luta, né? Tudo isso a gente observa, quem gosta de filme, é só pegar os filmes, você vai ver isso tudo acontecendo. E aí esses caras tiveram filhos e veio a geração Y, que já foi uma geração que já falou assim, cara, menos, né? Menos. Vocês trabalham demais, cara. Vocês ficam brigando. Vocês estão ali tudo tendo que tomar remédio, psicólogo. Pô, cara, será que é isso mesmo? E mais do que isso, essa geração, e aí é que eu vou colocar a pulga aqui, né? Essa geração, essa geração de 2000, ela pode ser também chamada de milênios, tá? Tem gente que joga ela aqui, mas eu gosto de jogar ela aqui, porque milênio é 2000. Essa geração, ela nasceu, né? Ela já nasceu na década de 80, ela nasceu já com internet, né? Não em 80, mas em 90, quando ela já tinha uns 10, 12 anos, ela já estava com a internet. Então ela já começou a pegar uma cultura mais digital. E mais do que isso, essa geração pegou um negócio chamado videogame. Pode não parecer, mas isso fez estrago. Por quê? Porque ela passou a ser uma geração gamificada. Ela pegou uma geração com internet e com videogame. Para quem é da geração X, como eu, a gente pegou Atari, a gente pegou Pac-Man, né? Pac-Manzinho. Qual era a diferença do Pac-Man? O Pac-Man, ele estava dentro de uma telinha mais ou menos assim, né? Com os fantasminhas safados correndo ali atrás. Era maneiro pra cacete, vou te dizer que era maneiro pra cacete. Mas, porra, eu tô limitado a um quadrado. Geração Y não gosta de ficar limitado. Sabe por quê? Porque ela já nasceu com internet, a internet não é limitada, a internet tem hiperlink, né? Você tá lendo um negócio, você clica hiperlink, pula pro outro lado, pula pro outro, e começou a achar, e os games, eles foram abrindo.
Hoje os games são, a grande maioria, sandbox. Vocês já ouviram falar de sandbox? Sandbox é o seguinte, você entrou no jogo, o que você pode fazer o que você quiser. Como assim? Você faz o que você quiser. Você quer andar pra lá, você anda, se quiser subir e matar o dragão, você mata. Você está vendo aquela montanha lá atrás, você vai lá e você corre até a montanha. Você pode fazer o que você não está mais num quadrado. Não tem objetivo. Você até tem um objetivo, mas você não é obrigado a seguir. Tem a main quest, que são as coisas principais, e tem os subquests. A grande maioria faz os subquests. Não tá. A geração Y, a geração Z, que é uma geração potencializada da geração Y, é a geração de eu vou fazer o que eu quiser. Chegou querendo falar com o presidente. Sabe por que ele quer falar com o presidente? Sabe por que ele quer falar com o presidente? Porque ele não concorda como as coisas são. Ele quer fazer as coisas muito rápido porque ele pegou uma cultura que tudo é muito rápido. A gente pegou uma cultura que a gente tinha que ver o filme de sábado à noite na Globo, que eu esqueci qual era. Sessão Coruja? Sessão Coruja era outro esquema, a gente estava falando das coisas não. Supercine. Que tu ficava ali, cara, esperando aquele negócio para ver aquele filme. Imagina se a geração aí vai falar assim, cara, é sacanagem que eu vou ter que esperar até sábado da minha vida. Você tá de sacanagem, não tá não? Liga o Netflix e vê o filme que você quer na hora que você quer. Ponto. Entra no YouTube, bota o episódio que você quer da série que você quer. Ponto. Baixa no torrent, se não tiver. É isso que a geração Y quer. Por quê? Porque tudo veio mais fácil. Lembra do mindset da plástica? Não é culpa deles, é culpa da cultura. Eles nasceram no momento que as coisas falam, é assim. Então não faz sentido para ele dentro das empresas eu tenho que falar com o Nepô, pro Nepô falar com o Lúcio, não vai falar com o Eduardo. Gente, eu sou geração. Tá entendendo? O Eduardo tá ali. Por que eu não falo logo com ele? Não, porque tem hierarquia. Hierarquia, cara. Hierarquia quem tira o Pac-Man. Eu não tenho mais, ele tá ali. A internet eu clico no link e vou pra lá. Por que eu tenho que passar por... O mindset não fecha. Eles não estão errados. Talvez a gente pode não concordar, talvez tenha que ter o meu dentro. Mas errado não estão. E a geração Z é pior do que isso. Então, a gente estava até conversando ali atrás. Eu digo que geração Y e geração Z é um tsunami. O Gartner, você deu aula, ele falou que até 2021, 60% do mercado é geração Y e geração Z. É um tsunami. Legal, não tem jeito de você se preocupar. Ah, não vou deixar o tsunami passar. Vai tomar um negócio. Você tem que pegar a prancha e surfar. É isso. Então não tem como. Então não adianta mais ficar dizendo que a geração Y ou Z é louca, não sei o que lá. O que tem que acontecer é mudar a empresa. É mudar a gestão. Mudar os processos, CLT. A Endeavor acabou de fazer um teste no passado e falou o seguinte, 60% dos universitários de graduação do Brasil hoje querem empreender. Querem ser empreendedores. E só 7% das universidades podem empreender. Eu fui o Ricardo Chaves, eu sou polêmico sempre, né? Eu digo, né? Amém. Por exemplo, eu cheguei para ele e falei assim, cara, vocês estão malucos da cabeça. Como assim eles estão malucos? Eles não querem ser empreendedor. Eles não querem. Hã? Eles não querem ser funcionário. Eles não querem ser funcionário. Eles não querem ter chefe. Eles não querem ter processo hierárquico. Eles não querem ter um monte de coisa que as empresas fazem. É por isso que eles querem empreender. Eles não sabem o que é empreender. Só que empreender, pela mídia, fala, legal, é você ser o Facebook, você ser rico, você ter um escritório com videogame, não sei o que, não sei o que lá. É isso que eles querem. Não é empreender necessariamente. Se as empresas derem isso, eles vão trabalhar nas empresas. Se as empresas deixarem eu não passar isso para falar com o Eduardo, eu vou querer trabalhar nessa empresa. Então é mindset. Aqui, a geração Y, quem começou a geração Y? YouTube. Qual é a diferença? A gente tinha que ver o filme na hora que passava na Globo. Aí depois apareceu o YouTube. A gente já começou a dar graças a Deus
de poder ver as coisas no YouTube. A geração Z, que é a geração do meu filho, que tem 8 anos, ele já fala assim, eu não quero ver o YouTube, eu quero ser o YouTube. Eu quero ser youtuber. A gente ouvia rádio, eles não ouvem rádio, eles ouvem podcast, Spotify. Eu não quero ler livro, eu quero escrever blogs. Por quê? Porque toda a tecnologia propiciou que eles fizessem isso. E tudo isso tem a ver com o que o Nepo fala. Esse mindset, ele aqui, geração Y, Z e etc., já é um mindset uberizado. É um mindset uberizado. Por quê? Por causa disso tudo que eu falei. Tudo já estava sendo preparado para fazer sentido dessa forma. Então não tem volta. Não tem mais como voltar. Não tem como dizer que não vai ser assim. Porque vai. Os próprios jogos são uberizados. Você tem os badges, você tem os achievements, você tem os rankings. Você vê quem está melhor, quem não está, quem ajuda, quem não ajuda. Já é uberizado esse processo. Você entra no YouTube, tudo que o neguinho fala assim, cara, dá um like. Assim, porque na hora que você está dando um like, você está uberizando para o Google entender que se aquele vídeo tem tantos likes, é porque o pessoal gosta. Se o pessoal gosta, o que o Google faz? Ó, sobe o vídeo. Começa a mostrar mais, porque, teoricamente, pelo processo de viralização, quanto mais like, mais o consumidor gosta. Quanto mais o consumidor gosta, mais coisa eu vou dar daquele produto para o consumidor. É uberizado também. Spotify, quem ouve Spotify, é a mesma coisa. Spotify, toda vez que você clica no maisinho ali, de você marcar a música, tem um algoritmo que fala assim, opa, ele gostou dessa música. Se ele gostou dessa música, provavelmente ele gosta especificamente, sabe? Ele gosta da mesma música. Pô, que legal. Deixa eu ver o que o Lucas gosta de música que ele não conhece. Ah, ele gosta de uma música que ele não conhece. Aí vai aparecer no seu Discovery semanal a música que ele ouviu. Cara, como ele descobriu que eu gosto dessa música? Nem eu sabia que eu gostava dessa música. Você não, mas ele sabia. Sabe por quê? Porque vocês todos são formigas que começaram a marcar. Sacou? Acho que era isso que eu tinha que falar, Tom. Sabe o que eu queria complementar antes das perguntas? Guedes, adorei. Sabe o que eu queria comentar antes das perguntas? É o seguinte, que eu não falei, talvez, do mais importante. A metodologia. E aí, nós estamos vivendo hoje um fenômeno, e aí é uma coisa da característica de uma revolução cognitiva, que são 2 modelos de administração em paralelo na sociedade. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Esse livro de 2006, eu estudo e tive lá na Petrobras, lá com o Fábio, tive na gestão de conhecimento lá na Petrobras, tive no BNDES, tive na Prodesp, tive na Dataprev, tive no Natura, tive na Vale, com papo de conhecimento em rede. A galera falou pra mim, pô, tu tá atrapalhando, cara. Tá atrapalhando. Porque os processos aqui já estão definidos. E eu ouvi aquilo e falei, cara, esse cara tá com razão. E aí eu fui pro livro de 2013, e nesse livro de 2013 eu ainda falo de gestão. Eu percebi nesse livro de 2013 que se você plantar tomate, não nasce kiwi. Se você quiser curadoria, tem que plantar a curadoria do lado de fora. Tem que fazer uma sementeira externa. Tem que criar mudas externas. Minha sugestão para a empresa, não muda nada na sua empresa. Ganha o dinheiro que você tiver que ganhar com teus clientes hoje. Não mete um pé fora, fazendo uma outra coisa, e esse pé fora vai matando a tua empresa, porque alguém vai matar. Então escolha você ser o matador da sua empresa antes que alguém o mata. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Então aí eu sugiro um laboratório de migração, para o cara fazer esse processo. Ah, dá para fazer algumas coisas uberizadas dentro da empresa? Dá para fazer. A Gol, por exemplo, uberizou a variação da tripulação. Você ganha um SMS, você dá uma nota, a tripulação variável da tripulação recebe. Mas é uma coisa que tem que ter uma clareza muito grande
para não começar a imaginar que você vai uberizar tudo. Porque se você quiser uberizar uma empresa que está funcionando no modelo da gestão, você não vai ganhar dinheiro com a uberização, não vai ganhar dinheiro com a gestão e vai perder tudo. Porque são duas culturas administrativas diferentes. Porque são duas linguagens diferentes. Ah, nem pô, que loucura isso. Pula da ponte. Não boto meu nome no bolso para não pegar mal, porque não vou mais na palestra. Vai para a Central do Brasil, sai matando gente. Não está gostando, faz isso. Porque a gente só tem uma saída. Ou mata 3 bilhões ou 4 bilhões de pessoas, né? E reduz a complexidade, ou a gente encara o que está acontecendo. Nesse livro aqui, que é o livro Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional, nesse livro eu decreto o fim da gestão. Nesse livro aqui não, no azul. Mas no preto eu digo, olha, a gestão acabou. Ela está obsoleta. Ah, pô, não dá mais para empurrar com a barriga a gestão? Dá para empurrar com a barriga. Mas é que nem TV Globo. É que nem TV Globo. Se a TV Globo tivesse na bolsa antes do Google, valia R$60. A ação da TV Globo, antes do Google na bolsa. Hoje vale 10. É aquela brincadeira do Gaba. Vale R$10. Perdeu a audiência, perdeu o poder aquisitivo e o jovem não assiste mais. O futuro não está mais com eles. O que eles estão fazendo? Vamos buscar a classe E, a classe F, a classe G, a classe H, vai raspar tacho. Mas ela não está inovando nada. Qualquer pessoa que faça uma avaliação da TV Globo sabe que ela vai ser vendida para o Google. A preço barato. Como está se vendendo, o Wall Street Journal, a AT&T, essa semana comprou a Times. Então o pessoal está comprando e vai comprar barato. Porque não vale mais nada. O Google hoje bota um anúncio, e ainda é precário esse sistema do Google. O Google bota um anúncio quando você fala assim, eu estou pensando, você bota lá, jardinagem, regador. 5 minutos depois tem um regador já na tua cara aparecendo. Você quer um regador vermelho com a promoção, não sei o quê. O Google, quando está juntando o cara que quer vender com o cara que quer comprar, muito rápido. Você abre o Estadão, tem lá assim, uma propaganda para você. Compre um Rolex. Eu falo, cara, nunca vou ter um Rolex. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Não dá para ter Rolex em Rio de Janeiro. Aí o cara me bota um anúncio de Rolex, cara. Você vê que não, entendeu? Não vai funcionar. Uma coisa é formiga, a outra é tamanduá. Perdeu o valor. Então as organizações estão perdendo valor. As organizações que vocês trabalham estão perdendo valor. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a onda que está subindo o valor. E aonde é que está subindo o valor? Uberização. Mas não vai acontecer, vai demorar muito tempo no Brasil, etc. Tal. Não. Não pense assim. Vamos lá, perguntas. As formigas estão comendo o tamanduá? É uma boa pergunta. O que acontece? Tem uma coisa, Eduardo, que é uma coisa importante, que é o seguinte, que é um negócio matador. Antigamente, como é seu nome? Mário queria fazer uma startup dele. Pintou uma ideia muito doida dele lá de um macaco de carro, todo diferente. Aí ele ia lá, como é seu nome? No Carlos, gerente do banco. Pô, eu quero fazer um macaco aqui diferente, o Carlos. Não dá. Essa ideia aí. E aí não tinha dinheiro para você fazer nada. Então a inovação era centralizada pelo cara que tinha dinheiro. Nos Estados Unidos hoje, se você entrar nos Estados Unidos, está acontecendo uma coisa muito parecida com o que aconteceu depois da Idade Média, que é um surto de inovação, ali perto já quase da Revolução Industrial, já mais adiantado, que é o seguinte, o cara fala assim, cara, eu tive uma ideia de um macaco não sei do que. O cara bota 3 minutos no YouTube, bota nos sites que fazem vaquinha, tipo crowdfunding, e o cara fala assim, cara, eu vou comprar. Eu compro mais barato de você. O cara não espera chegar na loja. Eu dou dinheiro para ele faz 5 mil, faz o produto dele e depois manda para todo mundo que colocou.
Então eu estou descentralizando a inovação. Se você pensar isso no médio e longo prazo, para tudo, é como se fosse um mercado de capital, você está fazendo uma bolsa de... Você está refazendo a bolsa de valores. Você está descentralizando a bolsa de valores. Que a bolsa de valores é uma burocracia gigantesca para você botar uma empresa na bolsa, né? Mas quantas pessoas já tem supermercado que o cara é consumidor do supermercado e dono do supermercado? Ele compra um pedaço do supermercado. Então essa pulverização de investimento vai criar e multiplicar esse surto de inovação. Essa civilização 3.0 que eu estou falando, as pessoas às vezes olham para esse mundo novo que a gente está entrando meio pessimistas. Eu tenho um prognóstico extremamente otimista. Nós estamos entrando numa fase muito próxima, que aconteceu ali depois de 1450, mas de uma forma muito mais rápida, que é uma renascença e um iluminismo. O pessoal está botando chip em tudo que você possa imaginar. Chip no prato, chip na xícara, chip na bicicleta, chip na máquina, chip no cachorro, chip no gato, chip em qualquer lugar. As pessoas estão chipando tudo. E é drone, não sei do que. E aí você não consegue controlar como você fazia antes. E nem tem loja mais. Porque as pessoas já estão vendendo ali para o pessoal. Então isso é uma descentralização, uma pulverização. Então as grandes organizações, eu tive lá no Banco Original, quando lançou o Banco Original, eu mandei um e-mail para ele e ele me recebeu. Eu falei, só aí um maluco aí que pensa essas coisas. Ele falou, vamos lá, vem aí para a gente bater um papo. Aí fui lá, ele falou, a gente conversou e tal, papá. O que ele me falou? O Banco Original já é um banco que não tem agência. Ele me falou o seguinte, nós estamos indo para Nova York, nós vamos montar um laboratório em Nova York para acabar com os bancos. Ele não está satisfeito com o Banco Original, quer acabar com o banco. No Brasil hoje já tem fintech, que é microempresa recebendo dinheiro de pessoa física. Em vez de você, o banco, pegar 10%, você vai pegar de uma pessoa física 2% na base dos cliques. Você começar a imaginar que pessoas podem começar a emprestar dinheiro para as pessoas, em vez de você botar o teu dinheiro rendendo 1% ao mês, você ganha 2%, e o cara, em vez de pagar 10% para o banco, paga 3%, e fica 0,5% para a plataforma, todo mundo vai fazer isso. E ele recebe muito mais do que qualquer banco por aí. E todo mundo vai fazer isso. Quer dizer, então é um processo que vai começar uma baixação de custo e de troca. Então a gente tem que ver, quando as pessoas me falam assim, mas os bancos, não sei o quê, e aí ontem o pessoal começou, que vai centralizar, que o Google, que a gente vai entrar em Matrix, que vai vir em 1984. Eu falei, é o contrário do campo social. Nós estamos saindo de Matrix. Matrix foi o século passado. Matrix é todo mundo pensando do mesmo jeito. Matrix é ter uma televisão, só que todo mundo só vê uma televisão. Isso é Matrix. Hoje você tem milhares de televisões, você ouve quem você quiser. Você pode falar o que você quiser, aonde você quiser, de que forma você quiser. Não tem como ser Matrix assim. A base de qualquer modelo totalitário, a primeira coisa é o seguinte, controle de ideias. É a primeira base de qualquer totalitarismo. Nós estamos saindo do totalitarismo. O século passado foi totalitário. Então as formigas, e é isso que o Guedes está falando, então tem vários indicativos, né, que não tem volta. O que eu digo é, as empresas têm que saber e ter um cenário positivo, no sentido de entender as oportunidades. Há muitas oportunidades. O problema todo que a gente, e isso é uma coisa que já aconteceu no passado, as pessoas não conseguem sair do paradigma que elas têm. Não conseguem. É um problema emocional, não é um problema racional. Eu não consigo pensar desse jeito, eu não quero ouvir o que essa pessoa está falando, não me interessa ouvir o que ela está falando. É um problema emocional. E aí não tem jeito. Fala. Entre essa viagem sua no ônibus, como você falou agora dos chips, eu queria saber se você já parou para pensar, 5G está chegando aí, né? Daqui a pouquinho vai ter 5G, coisa de 5 anos, coisa pouca. Eu fiquei pensando na internet das coisas.
que as pessoas estão começando a falar agora também, tudo conectado. Então, fiquei imaginando eu dentro do ônibus, meu telefone tem GPS, sabe que eu estou dentro do ônibus, eu posso falar da estrelinha para o motorista ao mesmo tempo e que o ônibus está mudando informação da velocidade média dele para a central de controle, enfim, para essa Big Data que alguém vai fazer o algoritmo e vai juntar com a minha estrelinha, o meu Uber. Então, assim, é uma forma, eu queria saber se você parou para pensar nessas coisas juntas. A uberização e a hiperconectividade dessa que vem por aí. Todos os equipamentos conectados, enfim. A gente quando fez lá o desenho lá da prefeitura, a gente desenhou, o desenho é mais ou menos o seguinte, aqui tem a colaboração ou a participação, eu gosto mais de participação. Uma vez eu fui falar lá, o pessoal falou, olha, aqui pode colaborar, não pode participar. E o outro falou assim, não, aqui pode inovar, só não pode mudar nada. Então, tinha aqui o robô, tem a colaboração, e aqui tem um curador da plataforma, e aqui é a plataforma. Então, qual é a brincadeira aqui? Como é teu nome? Ju, olha só. O que eu puder passar para o robô, eu passo. Do tipo, velocidade, quantidade de pessoas que estão dentro do ônibus, né? Se ele furou o sinal. Eu posso até pegar coisa do tipo, se ele está passando a marcha de um jeito que está economizando ou não gasolina, ou está poluindo mais ou não. Tem uma série de informações que eu posso pegar e eu jogo tudo isso para o robô resolver. Como é, por exemplo, numa cidade dos Estados Unidos, que quando um carro passa num buraco, o chip percebe aquele buraco e já tem um indicativo de que ali tem um buraco. É robô, não é estrelinha. E aí eu tenho coisas que eu não tenho como avaliar pelo robô. O robô não pode me dizer se tem barata no ônibus. O robô não pode me dizer se o cara não parou no sinal, no ponto por uma senhora. O robô não pode me dizer se ele xingou uma pessoa. Não tem como o robô me dizer isso. Aí eu vou deixar que esse tipo de coisa seja avaliada pela colaboração. Então eu vou mixando esse processo. Aí muita gente pergunta, e eu acho uma pergunta válida, assim, depois num país que nem o nosso, na Suécia tudo bem. E aqui no Brasil que tem metade da população não tem smartphone. Aí você pode começar a fazer uma improvisação tupiniquim, que é a possibilidade, imposto de saúde no próprio ônibus. Você pode ter, né, na saída do ônibus, do posto de saúde, um curtiu ou não curtiu. Exatamente. Isso. Não, curtiu ou não curtiu. Então no posto de saúde o cara não tem aplicativo, ele dá um curtiu ou não curtiu. Então eu tenho uma avaliação, digamos assim, bem povão, bem popular, do curtiu ou não curtiu, que me dá uma referência. Depois eu tenho uma avaliação mais refinada, SMS, digamos, e depois tem uma outra mais refinada que é aplicativo smartphone. Eu junto tudo isso, faço uma média, junto todos os postos e começo a ver aonde que eu estou começando a ter problema. E aí esse motorista, como o motorista do Uber, podia ser suspenso, penalizado. Não, exatamente. Como eles ficam assim, rodados no tempo, né? Aí não pode... Exatamente. Aí não pode ser o modelo atual, tem que ser um outro modelo. Aí vai começar aquela brigalhada. Tem uma brigalhada que eu acho interessante, em termos políticos, que é uma discussão que eu acho muito relevante como perspectiva futura, porque o discurso hoje que a gente aceita no Brasil é tudo em defesa do trabalhador. Esse é o discurso. Só que todo trabalhador trabalha numa organização. E toda organização é corporativista. Então, na verdade, quando você defende o trabalhador, você está defendendo uma corporação, de certa forma. O movimento que a gente vai criar agora com essa uberização é um movimento de defesa do consumidor. Esse é o movimento político que vai crescer. Meu irmão, melhorou a vida do consumidor? Acabou. O preço que uma corporação vai pagar, o preço que alguém vai pagar, é o custo. Mas a população toda está melhorando, ele é trabalhador como todo mundo, ele vai melhorar como todo mundo. Então o que vale é o consumidor. Porque a gente fica nessa briga, o patrão e empregado, não. O empregador que não está trabalhando é concorrência em cima dele, cada vez mais concorrência. E o empregado que não está trabalhando
uberiza. O consumidor que tem que ganhar com tudo isso. E hoje o que acontece no Brasil? Ninguém defende o consumidor. Não tem nenhum grupo político, você pode ver, não há nenhum grupo político forte que defende o consumidor. Ah, coitadinho do taxista. Não, coitadinho do taxista não. O taxista já teve a sua fase de maltratar todo mundo. Agora a gente não quer mais ser maltratado. Eu entrevistei, eu já fiz várias entrevistas. A última entrevista que eu fiz foi com um taxista que foi para o Uber. Tem alguma proibição de taxista ir para o Uber? Nenhuma. Ele não vai porque não quer. Tem alguma proibição de ter um concorrente para o Uber? Eu entrevistei o cara do Cabify, o nosso amigo lá. O Ricardo. Entrevistei ele, já está lá o Cabify. Entrevista, se vocês inclusive botarem no Cabify Nepô. Que safado. Vocês têm R$20 de desconto. Baixa o aplicativo e bota lá Nepô para vocês não receberem R$20. Porque eu entrevistei ele e falou, vou te dar uma promoção com o seu nome. Está lá, R$20. Quem quer perguntar? Fala. O que você pode vislumbrar o 4.0? Porque tem um problema aí, né, nesse modelo do Uber. É o seguinte, seria tudo baseado na crítica, né? O gerente é um crítico, né? Ele usa a crítica para evoluir a administração que ele faz. Então, qual o problema que tem aí? Que difere o humano da formiga? Porque o humano é corrupto, a formiga não é. Então, ela vai fazer, o gene dela está no ROM dela, como você disse, né? O nosso é um cartão SIM, né? Você troca. Então, nós temos a corrupção. Então, quando eu olho essas avaliações, e também eu já vi no Waze, a polícia americana estava corrompendo o Waze, porque as pessoas estavam sinalizando onde tinham batida policial. Aí eles entravam para dizer que ali não tinha. Várias pessoas, não, ali não tem, para aumentar os cliques do não, para na verdade tinha para enganar quem está usando. Então, quando eu começar a corromper, o cara dar estrelinha para avaliar bem o produto, mas é a turminha dele que está, entendeu? Tentando subir a avaliação. Isso aí a sociedade vai perceber isso e vai levar para um outro modelo, mas ela vai criticar o próprio modelo crítico que ela está. Como é teu nome? Glaucio. Olha só. Ótima pergunta, pertinente. E aí a situação é a seguinte. Existem críticas que a gente vai fazer que são críticas estruturais, que você pode fazer ao modelo, e críticas conjunturais, de aprendizado da inexperiência do processo do uso de uma coisa nova. Então, quando as pessoas falam assim, os motoristas do Uber não sabem o nome das ruas, isso é conjuntural, porque ninguém pede que ele aprenda, e com o tempo ele vai aprender. Então você não pode dizer, eu não vou mais querer, o Uber não vai dar certo porque os motoristas não conhecem as ruas. Não, eles vão aprender. Vão aprender. Tem um gerente nas costas dele, ele tem que aprender. Não, ele vai aprender. Então não é um problema estrutural do modelo. Isso que você está falando é o seguinte, o Google tem um conjunto de engenheiros dentro do Google que só trabalha com fraude. Por quê? Porque as pessoas ficam pensando formas de aumentar a pontuação para aparecer no topo da pesquisa. Aí você vai dizer, então a pesquisa do Google não vale porque tem muita gente tentando fraudar. Não, é uma briga. Nós não estamos entrando... Uma vez um aluno meu falou assim, pô, então o mundo agora é cor-de-rosa 3.0? Não tem mais hipocrisia no mundo? Eu falei, não, tem hipocrisia 3.0. A hipocrisia 3.0 é essa que você está falando, as pessoas quererem usar o sistema para se dar bem. E o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter ferramentas, e aí vem a inteligência das pessoas que usam que vão programar essas plataformas para aprender. Porque aí o cara vai dizer, no caso do Waze, aí você vai botar uma coisa no Waze que é o seguinte, fraudes conhecidas. Todo mundo disse que não tinha batida e teve. Aí o que o Waze vai fazer? Vai pegar todo mundo que disse que tinha batida e vai isolar aqueles logins. Porque aqueles logins que disseram que não tinha batida são policiais. Aí ele vai desconfiar e ele tira o peso desses caras na plataforma. É um aprendizado. É matemática, você vai aprendendo com o processo. Eu não vejo isso um problema estrutural, eu vejo um problema conjuntural, em termos do que você está falando.
Você pode dizer, não, tem um problema estrutural, por exemplo, ontem as pessoas questionaram, essas plataformas não estão centralizando muito, estão centralizando e a tendência é de centralizar. Mas esse é um problema estrutural, as plataformas estão centralizadas. O YouTube é um só. Mas a pergunta é, não pode surgir o Xtube? Pode. Então, vai aparecer o Xtube mais na frente. É só uma questão de tempo. Você estava no Fintech, não estava? Não? Estava. A gente teve lá. Fala. Apareceu no vídeo e tudo, não foi? Isso. Ah. Uma questão recente, né, que eu me deparei é com aquela série Black Mirror que passa no Netflix. O capítulo 3. Capítulo da terceira temporada. Que eu virei e falei, cara, se a gente chegar nesse momento, basicamente o capítulo mostra as pessoas sendo avaliadas assim como o Uber é avaliado. Spoiler! Não é spoiler. Spoiler. Eu não vou contar o final do episódio, mas basicamente as pessoas elas são avaliadas por qualquer pessoa, seja um funcionário de empresa, seja seu amigo. Então, para você ter um crédito imobiliário, você tem que ter avaliação 4 ponto alguma coisa. Para você manter o seu emprego, você não pode ter uma avaliação abaixo de tanto. A questão da influência, que as pessoas querem saber. Agora, chega nesse tempo a gente está perdido. 2 anos depois a China falou que vai fazer isso. A China vai fazer isso. A China já tem a própria rede fechada. Então, assim, isso não seria meio que um perigo dessa questão do formigueiro, onde você passa a ser gerente não só da empresa, como do seu próprio amigo? Isso não pode gerar, assim, isso que está acontecendo na China, não pode se espalhar para o mundo, de certa forma? Você é meio que um perigo. Não, olha só, eu acho que essa série Black Mirror, eles fazem críticas às novas tecnologias, né? Eles brincam com essa história. Então, o que acontece é o seguinte, existe um excesso do uso desses smartphones, as pessoas hoje não conseguem mais largar, vão jantar com smartphones e tal, tudo isso acontece. Vou quebrar a tua pergunta em 2 coisas. Então, a pergunta que você está me fazendo é o seguinte, a tendência dessa coisa assim, a gente vai uberizar as relações pessoais das pessoas? Isso a ponto de, por exemplo, ter emprego? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte, porque existem questões, quando eu avalio um táxi, um motorista e tal, são questões objetivas. Tem subjetividade? Tem. Mas tem questões que são objetivas. O carro está sujo, o carro está quebrado, etc. Eu, por exemplo, posso dizer o seguinte, eu não gosto de você, mas ele gosta. Eu não gosto de um filme, ele não gosta de filme de romance, e ele gosta de filme de guerra. Não é por causa disso que o filme é ruim ou bom. É bom para ele e é ruim para ele. Então a ideia de que você vai ter uma avaliação, digamos assim, de uma pessoa, da subjetividade e da objetividade da pessoa, única, é como se você não tivesse essa quebra dessas possibilidades. Mesmo que você diga assim, esse menino é mó galinha. Tem meninas que gostam de menino galinha. Ponto. A outra não gosta, mas uma gosta. Então pronto. Eu quero a galinha mesmo. Então pronto. Eu não acho que vai chegar uma empresa e falar assim, olha, a sua avaliação sobre mentira diz que você é muito mentiroso. Esse cara não é. A avaliação dele diz que ele é um cara muito verdadeiro. Eu vou para esse cara. Aí nós estamos entrando numa discussão que é interessante, é o seguinte, vamos pensar um pouco sobre isso. Porque a gente está colocando o modelo atual das empresas atuais, que tem um cara de recursos humanos, que contrata, que define. Se a gente imaginar esse tipo de estrelinha, a avaliação que o cara vai fazer é que nem do Uber, no fundo é isso que está sendo feito. Você trabalha numa empresa de software, uma empresa de software uberizada, você tem lá sua parte do trabalho, e você é avaliado pela parte do trabalho, não pela sua subjetividade. Mas até hoje, o Watson da IBM já está fazendo essa análise cognitiva de subjetividade. Ele pega a partir do que você escreve no seu Facebook, do que você escreve no seu Twitter, como você se porta no YouTube, e através dos algoritmos loucos lá da Matrix dele, ele fala assim, sapequinho, você mente, você é sério demais. E aí você pega essas informações, ele consegue passar essas informações para um gerente de RH, que ele pode pegar
também um software de análise de perfil que também existe, aí é perfil, não é subjetividade, porque ele tem todo o direito. Se eu quero um programador de aplicativo mobile para minha empresa, eu tenho um arquétipo de perfil para aquele cara. Então eu vou analisar a sua, do Ricardo, aí análise de perfil de tecnologia e skills, etc. Só que eu também posso ter na minha empresa um DNA cultural, de arquétipo de cara, eu não quero ninguém mal-humorado na minha empresa. Eu sou um cara que brinca, fala palavrão, foi entrar um chato aqui, não vai dar certo. Então eu pego, por exemplo, esse sistema que está rolando hoje com o IBM do Watson, que faz análise subjetivos, cognitivo, de personalidade, etc. E fala assim, cara, esse cara aqui é muito bom tecnicamente, perfil, etc. Mas o Ricardo também é, e é engraçado. E tem mais a ver com você. Ah, mas ele mente um pouquinho, tá, mas você também. Então entra o Ricardo, entendeu? Isso já existe. Tá? Isso já existe, já está funcionando. Deixa eu só fechar aqui o negócio da China. Eu acho que é o seguinte. Aí vem aquela coisa dos paradigmas. Se a gente olhar muitas coisas com o nosso olho e o paradigma de hoje, a gente começa a ver determinados problemas. Se a gente continuasse com os modelos que a gente tem hoje de empresa e a gente começasse a ter o acesso às informações que a gente tem hoje, talvez esse tipo de problema fosse ocorrer. Só que, na minha opinião, essas empresas concentradas, a tendência das empresas é ir descentralizando e terceirizando e você pulverizando essas coisas e isso não fica dentro de um centro. O que a China está fazendo, a China é um sistema complicado, a China teve uma crise demográfica. Eles começaram a tentar controlar o tamanho da população, impedindo que as pessoas tivessem mais de um filho. Aí depois eles resolveram partir para o capitalismo, criaram uma zona de livre comércio. Então parte da China é capitalista radical e boa parte da China continua comunista, meio parecida com a Coreia do Norte. Então a China está querendo se viabilizar como ele está querendo fazer tipo assim, a Gestapo 3.0. O problema é que o modelo chinês ele está num processo de tentativa de manter aquela estrutura e aquela estrutura não se mantém durante muito tempo. Eu não acredito nisso. E a China não consegue exportar esse modelo. A Coreia do Norte não consegue exportar o modelo. Cuba não consegue exportar o modelo. Porque a gente já percebe que não consegue se sustentar. Então eu não vejo que elas não são locomotivas, elas são o último vagão. Elas estão muito mais para acompanhar a locomotiva que está vindo, como eu acho que é o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, com toda a dificuldade que os Estados Unidos têm, do que a gente seguir a China. Entendeu? Você vai pegar o Estado Islâmico é uma tentativa de voltar para um período medieval. Não sei se tem aqui pessoa, mas o bolivarianismo na América Latina é a tentativa de voltar para o regime medieval. Você vê que sempre se fortalece o centro. Você quer voltar para um centro, você quer voltar para a monarquia. No fundo é a volta da monarquia. O que está acontecendo na Venezuela é a volta da monarquia. Não há possibilidade. Já era complicado. A república, imagina voltar para a monarquia. Vai faltar comida, vai ter crise, vai ter violência, não tem jeito. Daqui para frente, o pessoal que fala, Nepô, mas você não acha que o capitalismo não tem problema hoje? Tem, está concentrado. A república não tem problema hoje? Tem, está concentrada. Mas ela está concentrada por quê? Porque aumentou a população e a gente não tinha ferramenta para descentralizar. Vai descentralizar. Está descentralizando, a gente vê isso. Esses movimentos que aconteceram no Brasil, políticos, já é uma expressão clara de que os políticos não vão mais fazer o que eles faziam. De manhã acontece uma coisa, todo mundo sabe pelo WhatsApp, antes de estar no jornal. O jornal já fica velho, porque todo mundo já discutiu, já viu meme, já brincou, não sei do quê. Vê no YouTube. O Sérgio Moro entrevista um cara 3 horas da tarde, 3h30 você já está vendo a entrevista completa do que o cara disse na frente do juiz. Você não está lá esperando o Globo chegar. Não, você já viu a entrevista completa. O streaming da entrevista completa. Streaming de deputados. Eu ia falar exatamente o que você falou, eu concordo contigo. Eu acho que o paradigma empresarial vai mudar. A gente tende a ter... A função do ser humano na sociedade ela vai se tornar cada vez mais nobre. As coisas repetitivas elas vão ser cada vez mais robotizadas.
E a gente, usando função cerebral, né, a gente vai se descentralizar automaticamente. Né? Tudo se resume, o que você falou é que tudo se resume a um clique, é um voto na internet. O tempo todo. O tempo todo a pessoa está sendo votada. E o que eu acredito é que você não vai mais ter uma empresa como a gente tem hoje, onde você contrata funcionários. Você vai ter trabalhos que precisam ser feitos e você vai contratar aquele trabalho na internet, com pessoas às vezes que você nem conhece, que você vai ver pela referência. Então talvez essa discussão que vocês puxaram aí, elas não se apliquem a um paradigma. É isso que eu falo, Fábio, porque o que acontece é o seguinte, é difícil, porque o que acontece? O meu aluno chega aqui assim e fala assim para mim, teus alunos escopetas. O cara adora dar uma batida. Nepô, quer dizer que nós vamos uberizar a hidrelétrica? Tá de sacanagem, né, Nepô? Nepô, quer dizer que a gente vai uberizar o McDonald's? Tá de sacanagem, né, Nepô? Aí eu falo para ele, mas eu estava falando sobre isso essa semana. Você está apresentando um sanduíche uberizado, digamos, oferecendo no mercado um sanduíche diferente, competindo com o McDonald's. E eu imagino imagina uma uberização de sanduíche e as pessoas, então, em vez de ir para o McDonald's, ir comprando vários sanduíches uberizados. Ah, mas não vai ter McDonald's? Vai, mas vai reduzir um pouco essa necessidade de McDonald's, porque as pessoas vão aumentando a sua diversidade. Quando eu ganhei um médico, eu pergunto na agenda carioca. Preciso de um ortopedista bom. Aí, daqui a pouco, daqui a 2 minutos, 1 minuto, tem 30 indicações ali, as pessoas falando sobre o médico. Pois é, então eu acho que essa coisa da gente ter medo, por exemplo, as pessoas falam assim, você não pode se expor muito na internet, porque vai ter o Watson que vai analisar o que aconteceu com você, quem é que você, etc, tal, papá. Mas você tem que ver o seguinte, isso eu estava falando isso hoje, e é uma discussão que eu estou fazendo mais recentemente. É o seguinte, quanto mais gente tiver no mundo, mais informações nós vamos ter que botar para fora. Eu não posso produzir hoje 80 camisas que eu não consegui vender. Eu preciso saber quem é que está querendo comprar aquelas 80 camisas. Então o que eu faço? Eu inverto o processo. Você quer comprar camisa comigo? Eu faço para você a camisa. Então eu não faço mais camisa para tentar convencer as pessoas que têm que comprar. Eu falo, galera, como é a camiseteria? Tem aqui uma fábrica de camisas. Você quer fazer camisa? Que camisa que você quer? Eu quero uma colorida, com botão, com bolso e tal. E eu mando imprimir para você a camisa. Aí será que tudo isso que vocês falaram aqui, por exemplo, nos pontos, você não pode pensar que você não vai ter mais, a geração atual ela não quer mais hierarquia, né? Ela quer falar diretamente, você não precisa mais de banco, você tem um crowdfunding, você não pode pensar que no futuro você não vai mais usar a palavra empresa, você vai ter plataformas. Isso. Plataforma vai ser uma empresa, ela vai acabar. Você põe uma plataforma na internet, se você tem uma outra plataforma, precisa comprar alguma coisa de um serviço para fornecer um outro tipo de coisa, um terceiro, né? Acho que vai acabar a palavra empresa. O conceito que eu estou trabalhando, isso, o conceito que eu estou trabalhando, para a gente fechar nosso encontro, o conceito que eu estou trabalhando é o seguinte, você, nesse ambiente que a gente está trabalhando, as empresas, elas deixam, isso é uma coisa interessante, elas não são, o Uber não é responsável pelas corridas. O Airbnb não é responsável pelos alojamentos que o pessoal aluga. O que eles fazem? Eles cuidam do relacionamento entre as pessoas que estão trabalhando. Eles só criam um ambiente. Né? Eles criam um ambiente e tentam garantir o melhor algoritmo possível para evitar isso que você falou. Fraudes, aumentar a relevância, evitar que as pessoas... Então o curador, ele cuida disso aqui. É quase como se fosse um shopping center, em que você não é responsável. Você vai cuidando para que a plataforma... Você fica ali usando e as pessoas... Então você não é... O cara não é responsável pelo motorista do Uber. Ele é responsável porque, se alguém te reclamar, ele tem que afastar o motorista do Uber. Bom, para fechar... Vamos fechar? Vamos só botar a pilha? Uma pilha aqui. O que ele está falando é basicamente o que a gente está fazendo aqui hoje.
Exatamente. Você Tá? acabou de falar aqui. Você A está juntando gente. plataforma, ela pode Isso aqui ser... é uma plataforma. Isso é uma plataforma. Ela pode ser uma plataforma tecnológica, a gente até tem a plataforma tecnológica também para a gente fazer o matchmaking, Isso, facilitar. Mas a plataforma nada mais é do que um ecossistema que existe uma curadoria, não existe uma liderança, existe uma curadoria. Claro, existem pessoas que estão ali para fomentar, são aquelas primeiras formiguinhas que estão abrindo o caminho, que começam a marcar. Mas se o ambiente não se autorregulamentar, aquela formiguinha sai. O processo não continua, porque é organizado. É organizado. Vocês vão sair daqui e vão falar assim, cara, foi bom ou foi ruim a palestra? Ah, foi bom. Se foi bom, o Guedes falou para trazer 5 pessoas, deixa eu chamar. Ah, o Guedes falou que tem um grupo no Facebook, deixa eu entrar no WhatsApp. Se foi ruim, vocês não vão fazer isso. Normalmente já estão fazendo, estou gostando, não estou gostando naturalmente. Aí na próxima a gente vai começar a fazer outras dinâmicas. Dinâmica funcionou? Todo mundo assinou? Cadê as folhas? Funcionou? Mudou. Entendeu? Eu acho que isso já está acontecendo. Todo mundo assinou? Não assinou? Então assina. Olha só, vamos fazer uma rodada rápida. Uma palavra tweetada do que achou da palestra. Começando lá atrás, Fábio. Show. Legal. Surpreendente. Diferente. Aprendizado. Novo. Eu fico entre assustador e extremamente motivante ou motivador. Beleza. Conhecimento. São tantas, eu diria motivador. Admirável, curiosa. Disruptiva. Meninas. 5 estrelinhas. Natália. Show também. Todo mundo está se sentindo uberizado. Uma salva de palmas para o nosso esforço. Beleza.